Mas eu quero me deter, porque nós estamos num tempo onde nós precisamos criar vergonha na cara, que nós não criamos, né? A gente brinca de ser cristão. Então eu quero me deter no que ele fala aqui a respeito do julgamento. Ele diz assim: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, que é palavra de conversão, que é palavra de mudança, e crê naquele que me enviou, e crê no Pai, ele está dizendo, possui a vida eterna. Então, para se ganhar a vida eterna, é preciso crer naquele que o enviou e fazer aquilo que ele manda. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Ele diz, não será condenado. Pois essa pessoa já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar. Eu só estou retomando. Aí ele diz, não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora. Olha, a hora vai chegar. Que hora? Em que todos aqueles que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Todos os que estão no túmulo, todos aqueles que morreram. Então aqui quero dizer mais um detalhe. Nesses dias, meus irmãos, muitas pessoas morreram. Dentre essas pessoas que morreram, algumas foram para o céu, outras foram para o purgatório, e outras foram para o inferno. No catecismo da igreja, vai nos dizer que isso se chama o juízo particular. A alma sai do corpo da pessoa e ela vai diante do trono de Deus. E ali é julgada. Como na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, fala. Todos irão diante do trono de Deus. Eu sei que muitas missas foram celebradas para essas pessoas que morreram. Mas aquelas que não fizeram a vontade de Deus e morreram em pecado mortal, elas já foram condenadas ao inferno. Elas foram para o inferno. Aquelas que morreram em pecado venial foram para o purgatório. Elas estão salvas, mas ainda irão passar por um tempo lá de purificação que pode ser muitos e muitos e muitos anos. E aquelas que morreram sem nenhum pecado foi para o céu. Está no céu. Como nós não sabemos, nós rezamos pelos falecidos. Só que, se aquela oração colocada na missa, ou nas orações dos terços, que nós colocamos, para quem foi para o céu, essa oração não precisa mais, não vai adiantar nada. Já está no céu, não precisa. Essa oração só vai servir para quem estiver no purgatório. É para elas que essa oração é feita. Para quem está no inferno, essa oração também não vai. Não vai servir, porque quem está no inferno não sai mais de lá.
Essa é a verdade. Encarem essa verdade. Não dá para questionar essa verdade. Essa é a verdade. Como nós não sabemos, nós estamos rezando. E nós estamos dizendo assim que eles foram para o céu. Então não vamos entrar numa incoerência. Se a pessoa foi para o céu, por que você está rezando por ela? Quem vai para o céu não precisa de oração mais. Então, se você está rezando por ela, então ela está no purgatório. E quem está no purgatório está salvo, como eu acabei de dizer. Essa é a verdade. Só que esse discurso que eu estou fazendo aqui não é para os mortos, porque os mortos já foram julgados. Esse discurso é para nós os vivos, porque agora a pergunta é: eu tenho caído em pecado mortal? Ou os meus pecados são pecados veniais, que me levarão para o purgatório? Ou eu não pequei de forma nenhuma? Vamos nos avaliar. Então a alma saiu do corpo e foi para o julgamento particular. Jesus aqui está falando do julgamento universal. Aí vai ser diferente. Como é que vai ser? Não tem muita diferença não. A única diferença é aquele corpo que ficou lá no cemitério, que até se decompôs, por um mistério que nós não entendemos, é esse corpo que vai ressuscitar. Então ele vai sair dos túmulos, como Jesus está dizendo, e ele vai ao encontro da alma que já foi julgada. Essa alma que poderá estar no inferno, que poderá estar no purgatório ou que poderá estar no céu. Esse corpo vai lá, e aí diante de todas as nações do mundo, isso é o catecismo que diz, todos, aí sim, só terá a confirmação do julgamento, que já foi dado no particular. Aí esse corpo, como Jesus está dizendo, que se unirá com a alma, já está condenada, vai para o inferno. A do purgatório vai se unir e vai para o céu. E quem já está no céu vai se unir o corpo com o do céu. Aí teremos um corpo no céu. Como eu já falei várias vezes aqui, quando nós falamos que Santa Teresinha está no céu, quem está no céu é a alma de Santa Teresinha. O corpo dela está aqui. Então o corpo dela vai ressuscitar, vai se encontrar, ela já foi julgada, ela já está no céu, ela vai ter o corpo no céu. Pronto. É só isso. E Jesus está dizendo o quê? Aqui no que eu acabei de falar. Não fiqueis admirados com isso. Vou reler de novo. Porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo. E aqueles que praticaram o mal para a condenação eterna, inferno para sempre. Essa é a verdade. Nós não gostamos de encarar a verdade. Nós ficamos manipulando a verdade e ficamos com muitas explicações, e por causa dessas muitas explicações, ninguém muda de vida. Continua nessa vida errada. Porque encontram justificativas para tudo, para continuar dizendo: não,
Deus é amor, Deus é bom, Deus não vai permitir que eu vá para o inferno, Ele não quer que você vá, e nem eu, mas é você com essa vida de pecado que vai, que não muda, que justifica. E quando vai confessar, fica dizendo, eu caí nisso, mas foi por causa daquilo. Não, você caiu, seu bendito e sua bendita, não era para você ter caído. Fala o teu pecado e para de justificar, porque diante de Deus ninguém justifica. Você caiu porque você quis, porque você foi livre para dizer, eu vou cair, e você caiu. Essa é a verdade, meus irmãos. E tem hora que eu tenho que falar um pouco mais alto assim. Para quê? Para acordar. Porque tanto você como eu estamos dormindo. É preciso acordar para a verdade. E continua nessa brincadeira. Então tá bom. Essa é a verdade. Depois vocês pegam o Catecismo da Igreja, o parágrafo 997, dá uma lida lá, vai para o 998, pega os de trás também, que vai falar sobre isso. Pega o 1021 e o 1022, dá uma lida, medita e para de justificar. 1021, 1022, 997, mas vai seguindo ali, porque essa é a verdade. 28 dias já se passaram. Tu caístes em pecado mortal. Irás cair de novo, sendo que nem você e nem eu sabemos a hora que Deus vai nos chamar. Do dia 14 de fevereiro, hoje é 14 de março, dá 28 dias, não dá 31 por causa do mês de fevereiro. Morreu ou não morreu muitas pessoas? Você não recebeu notícia de morte de pessoas aí, não? Poderia ter sido você, mas ainda não foi. Poderia ter sido eu, mas ainda não foi. Deus só não pode nos pegar de surpresa. Só isso. Depois da morte, nós somos julgados. Já falamos sobre isso outros dias. E no dia do nosso julgamento, nós temos um julgamento pessoal particular. E quando Jesus voltar no final dos tempos, teremos um julgamento universal, coletivo. Mas no julgamento particular, individual, nós já estamos prestando conta daquilo que fizemos em vida. Então nós temos 3 destinos após o julgamento. O primeiro destino é o inferno. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa a palavra inferno. Então, a primeira informação interessante, não é Deus que manda ninguém para o inferno. É a pessoa que se auto-manda para o inferno. É um estado que o Catecismo da Igreja está chamando de autoexclusão. Quando eu decido, eu não quero Deus, eu não quero a sua misericórdia, eu não quero os seus preceitos, eu não quero os seus mandamentos, eu quero viver do jeito que eu achar melhor, da minha vida cuido eu não quero Deus, eu sou pagão, dá licença?
O catecismo está dizendo que esse estado de autoexclusão, de separação da presença de Deus, se denomina inferno. Portanto, literalmente, a pessoa só vai para o inferno se ela quiser. Por que se ela quiser? Porque foi ela que quis estar afastada do Todo-Poderoso para sempre. Ok? Nós temos milhões de formas de nos salvar. Todas as aparições de Nossa Senhora, todas as devoções da igreja, as coroinhas, as novenas, as trezenas, o escapulário, a devoção a São José, ao Sagrado Coração, tantas devoções da igreja estão inclusas nela garantir a salvação para aquele que é fiel e segue com retidão aquilo que Deus quer. Então, literalmente, a pessoa só vai para o inferno se ela quiser. O que me chama a atenção no inferno? 4 vezes na minha Bíblia diz que no inferno tem choro. É um choro compulsivo, desesperador, porque a pessoa foi condenada, não tem mais volta. 2 vezes na minha Bíblia está escrito que no inferno tem ranger de dentes. Eu perguntei uma vez para o neurologista o que é isso, e ele disse que no auge da agonia e da dor, o sistema nervoso central trava e a pessoa começa a ranger dentes. Portanto, o ranger de dente é a pessoa que está no auge da dor máxima, da agonia máxima. 3 vezes na Bíblia está escrito que no inferno tem enxofre. Enxofre é um cheiro ruim. Pensa num fedor miserável, é o tal do enxofre. Também a Bíblia diz 4 vezes que no inferno tem fogo, mas não é o fogo do Espírito, é o fogo devorador, que vai queimando, porém não se consome. Então vai queimando, vai doendo, mas é um fogo que nunca se apaga. Portanto, no inferno tem choro, no inferno tem ranger de dente, no inferno tem um cheiro terrível e maldito do enxofre, e no inferno tem um fogo terrível. O que mais tem no inferno? Um arrependimento tardio. O que é arrependimento tardio? É a pessoa que para pensar: por que eu não escutei? Por que eu não mudei? Por que eu não me converti? Só que agora não há mais tempo. Se eu fosse você, eu não gostaria de ir para o inferno, porque o inferno é eterno. Choro, ranger de dente, enxofre, fogo e arrependimento tardio, culpa, eternamente sem volta, uma ausência de Deus inexplicável, treva, escuridão e dor. Segundo destino é o céu. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1023. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo, são para sempre semelhantes a Deus, num corpo glorioso, e o veem tal qual Ele é. O fundamento disso está em 1 João 3:2, e o vê face a face. O fundamento é 1 Coríntios 13:12. Portanto, a pessoa que morre na graça, purificado, na busca plena da santidade, o destino dela é céu. Quem mora no céu hoje? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Virgem Maria Imaculada, todos os coros de anjos do mundo angélico, os santos declarados pela igreja, porque quando a igreja declara que alguém é santo, a igreja tem provas que é santa mesmo, já está lá dentro, isso é convicção, e os mártires, porque aqueles que derramam o seu sangue por Jesus e pela igreja, eles lavam o seu sangue no sangue do Cordeiro, e eles também têm direito ao céu. O detalhe é que o céu é para gente top. O céu é para quem é violento. Quem disse isso foi Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11. Dos tempos de João Batista até hoje,
Quem conquista o reino dos céus são os violentos. É os que são violentos na santidade, violentos na espiritualidade, violento na conduta, violenta no caráter, violento na obediência, violento nas virtudes. O céu é para quem paga um preço alto. Eu não estou falando de preço de salvação no sentido de que Jesus já pagou por isso. O céu é o nosso destino. Nós já fomos salvos no sangue de Jesus. Amém? Eu estou falando de pagar o preço de nos configurar para viver como gente salvo. Como Paulo que disse para nós esses dias: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo está. Então o céu é para quem paga um preço violento, de violência, de radicalidade, de vontade, de consistência, de maturidade para poder conquistar o céu. É fácil ir para o céu direto? Não é fácil, não. Perguntaram para Jesus: mestre, é verdade que são poucos que se salvam? Ele não respondeu, mas ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. E ir para o céu direto é só para quem buscou uma vida totalmente entregue na graça. Terceiro destino que nós temos: purgatório. Catecismo da Igreja, parágrafo 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação. Então quem está no purgatório já está com salvação garantida, passando após a sua morte por um processo de purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então quem está no purgatório já foi salvo, mas não está pronto para entrar no céu ainda, porque no céu só entra todo santo, todo top. Às vezes a pessoa buscou, mas tem ainda alguns pecadinhos, alguns defeitos, algumas manias que não levam ela para o inferno, mas que também não leva ela para o céu direto, porque no céu tem que estar todo pronto. Então o purgatório é o lugar daqueles que merecem a salvação, mas que precisa de corrigir, acertar algumas arestas, alguns detalhes para que possa continuar a sua carreira e entrar no céu. A doutrina do purgatório foi tratada no Concílio de Florença, em 622, depois no Concílio de Trento, em 623, depois no Concílio de Leão II, em 1274. A doutrina do purgatório é tratada também em 2 Macabeus capítulo 12. Por que os protestantes não aceitam isso? Porque na revolta luterana, Lutero não aceitou como verdade alguns livros da Bíblia, entre eles o livro de Macabeus, onde tem toda a base teológica do purgatório. Tentando avisar para você rapidamente, lá em 2 Macabeus conta a história do exército de Judas Macabeus, que foi orientado ao chegar numa guerra e vencer a guerra, já tinham certeza que ia vencer porque lutavam em nome de Deus, que não tocasse nos objetos contaminados daquela terra. E alguns soldados tocaram e imediatamente morreram. Então diz o texto: já que Judas acreditava na ressurreição, acreditava que aqueles soldados são santos, merecem a salvação, mas por uma desobediência de segundos tocaram em objetos contaminados, eles não poderiam ser privados da glória de Deus por isso. Então ele juntou uma oferta, uma coleta, está aí também o fundamento da gente pagar para celebrar a missa pelos nossos entes queridos, e então ele juntou essa oferta e mandou para a região que hoje é Jerusalém, para que fosse sacrificado o cordeiro, para que no sangue daquele cordeiro, abre aspas, a Santa Missa, fecha aspas, no sangue daquele sacrifício do cordeiro fosse perdoado aqueles soldados que morreram, tendo a graça de ir para o céu, mas por um deslize precisavam pagar por isso. Onde esses soldados pagavam por isso? No purgatório. Mas tem um texto muito interessante que aí os protestantes têm na Bíblia e não podem questionar. É 1 Coríntios 3,15.
onde diz que o Senhor vai provar todas as obras. Ele vai provar a palha, ele vai provar o ouro, ele vai provar a prata, ele vai provar a madeira, ele vai provar cada um das suas obras. E termina o raciocínio, 1 Coríntios 3,15, dizendo que alguns vão se salvar, porém terão que passar pelo fogo. Vão se salvar, vão para o céu, ok? Mas não estão prontos, porque quando foram provados, ainda tem coisas para se purificar. Então o texto diz que eles vão ser salvos, porém, todavia, terão que passar pelo fogo. O purgatório é temporário, é lugar de adequar, de configurar, o amor de Deus vai nos consumindo, o fogo do Espírito vai nos configurando e vai nos adequando. Não é um procedimento tão bonito assim. Os místicos da igreja que tinham visões do purgatório dizem que as almas sofrem muito. É mais fácil você tentar ser santo aqui do que deixar para pagar por tudo isso no purgatório. Mas quem está no purgatório já tem salvação garantida. Morreu fora da graça, inferno. Morreu totalmente na graça, céu. Morreu buscando a graça, mas bateu na trave. O purgatório é o lugar daquele que merece entrar no céu, mas está se adequando para a coroa final. Para onde nós vamos depois da morte? Céu, inferno ou purgatório? Avalie a sua vida, busque melhorar, retoma a sua vida espiritual, procure os sacramentos, porque talvez quando o Senhor voltar ou nós formos a Ele pela morte, nós não estaremos todo pronto, mas pelo menos estaremos tentando. Nós queremos realmente entrar no céu. Depois de vivermos essa vida aqui, nesta terra, uma única vez, lembrando disso, né? Segue-se um juízo particular, que é um juízo que cada um de nós passa, não é? Da nossa vida. Primeira opção: se nós vivemos uma vida de graça, né, de amor a Deus, de aceitação da vontade de Deus, né, da misericórdia de Deus, buscando os sacramentos, aquelas dicas de santidade que a gente viveu, né, viu, né, e tem tentado viver, nós vamos morrer em estado de graça. Essa morte em estado de graça é aquela alma que já está totalmente unida a Deus. Nós temos muitos exemplos de santos, né, que uniram tão fortemente a sua vida aqui, junto com Jesus, né, diante de Deus, em sofrimento, em alegria, em vontade, em tudo conformados com a vontade de Deus, e hoje já podem, né, a partir do momento da sua morte, contemplar a corte celeste, né, viver a vida eterna, né, poder contemplar aquilo que São Paulo nos fala, né? Embora o nosso corpo esteja desconjuntado, né? Lá na carta aos Colossenses, embora tantas provações tenhamos passado, embora tantos problemas tenhamos superado, né? Nós olhamos para a meta, não para aquilo que é visível, mas para aquilo que é invisível, mas que pela fé nós já acreditamos. Uma vida de união com Deus. Aquele que amou a Deus concretizará esse amor e experimentará na plenitude esse amor, não é? Face a face no céu, na corte celeste, com Deus, com os santos, com os anjos, né? Da alegria. E tantas palavras lindas expressam o céu, né? Vida eterna, luz, alegria, né? Enxugará de nosso rosto todas as lágrimas, né? E a gente pode ver que esse exemplo a gente tem lá no Evangelho, né? Quando Jesus faz aquela parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, né? O rico olha e vê Lázaro que sofreu tanto nesta vida e agora pode gozar na vida eterna lá no céu com Nossa Senhora, com São José. Então, para nós vivermos essa vida eterna na corte celeste, é muito necessário nós combatermos nesta vida, né? E esse combate se faz a cada dia, lutando em fazer a vontade de Deus, em manter a nossa vida de oração, em estarmos em dia com o sacramento da confissão, porque nós somos pecadores, sabemos disso, né? Mas se nós pecamos, reconhecemos a nossa culpa e pedimos perdão, essa culpa, né, esse pecado, Deus perdoa. E então nós temos que estar sempre purificados e preparados para
para que Nossa Senhora, São José e Jesus possam nos receber na corte celeste. Inclusive, até fica aqui a dica para vocês, existem alguns retiros, algumas orações que nos deixam assim mais ciente do que como viver esta vida e de como se preparar bem para a morte. Tem a oração de São José pedindo uma boa morte. Não é pedindo para você morrer logo, não é isso, é pedindo para que na hora que você for morrer, você tenha uma boa morte. Tem as orações de Santa Brígida, né, que prometem essa graça de Jesus vir nos buscar na hora da nossa morte, de morrer em estado de graça, mas acima de tudo é muito importante que nós busquemos uma vida no estado de graça para podermos ter a esperança da corte celeste. E caso você tenha uma vida no estado de graça, tenha uma vida santa, mas ainda tem alguns resquícios, ainda não foi totalmente purificado. Existe algo, você vê assim muito pela vida dos santos, né? Tem santos que morreram, né, já se encontrando com Jesus, né, sendo buscado por Nossa Senhora, mas muitas pessoas ainda não purificaram de tudo, ainda tem alguns resquícios do pecado, numa vida fora da graça. Essas pessoas têm a oportunidade de já terem a salvação garantida, né? Mas vão passar um tempo no purgatório. Esse tempo é determinado por Deus, né? Esse purgatório que a igreja chama tempo de purificação, onde a alma, separada do corpo, depois da morte, pode experimentar um certo assim, remorso de não ter feito tudo conforme a vontade de Deus, de não ter sido perfeito, né? E essa oportunidade Deus concede como uma última oportunidade de misericórdia, né? Esta alma passará por um tempo de purificação, será purificado. Também tem alguns tratados que falam e especificam um pouco mais desse fogo purificador do purgatório, que não é o fogo do inferno, é algo que purifica, e lá a alma já tem a certeza da salvação eterna. Ela está lá apenas porque quer se tornar bela, né? Como uma noiva bem enfeitada para se encontrar com o seu noivo, né? Ela vai se purificar, se enfeitar, se encher da graça de Deus e aí sim poder contemplá-lo eternamente no céu. E é isso que é considerado purgatório. Quando a alma morre, quando a pessoa morre e a alma ainda não está totalmente pronta para entrar na corte celeste, né? Para entrar na alegria eterna, na presença de Deus, da qual só os perfeitos e puros entrarão. E terceira opção, que com certeza eu espero que não seja nossa, mas temos que falar porque é uma realidade e existe, é o inferno. Para aqueles que morrem na desgraça e escolhem livremente a condenação. Por que livremente, irmã? Porque Deus nos concedeu liberdade. É o livre-arbítrio de, durante esta vida, escolher, né, como diz a Sagrada Escritura, a vida ou a morte. Né? A vida da graça ou a vida da desgraça. Né? E, acima de tudo, o inferno é importante ser comentado porque, como estamos no ano mariano, nós podemos relembrar que numa das aparições de Nossa Senhora de Fátima, ela mostrou o inferno para os pastorinhos. Acho que vocês recordam disso, né? E por que ela mostrou? Que ela disse, olhem essas almas que estão no inferno. Quantas pessoas estão indo para o inferno porque não tem quem reze por elas, né? Então rezai muito, oferecei sacrifícios, e ela pediu para os pastorinhos, né? E eles ficaram espantados e admirados por terem tido essa contemplação. Alguns outros santos também tiveram essa experiência, inclusive Santa Teresa d'Ávila, quando estava vivendo uma vida relaxada no convento, não é? No mosteiro, não estava vivendo de acordo com a graça de Deus, mesmo já sendo religiosa, ela viu o lugar que estava preparado para ela no inferno. Ela disse, olha, aqui para onde você vai é aqui. E durante essa visão, um temor se apoderou muito grande dela e ela decidiu mudar de vida. Por isso que eu estou falando aqui com vocês, porque nós temos que lutar pelo céu. A nossa única e primeira opção é o céu, meus irmãos. Não pode existir a opção de pecado, de inferno, né? Então, se você está vivendo no estado de desgraça, em pecado mortal, ou conhece alguma pessoa que está vivendo nessa situação de desgraça, que escolheu não amar a Deus e escolheu não aceitar o amor de Deus,
alerte essa pessoa, reze por essa alma, porque o inferno nada mais é do que a separação de Deus. E o inferno não é uma criação de Deus, é uma criação do próprio demônio que acolhe aquelas almas que, como ele, não aceitaram servir a Deus e amá-lo de todo o coração. Se até os anjos passaram por essa prova de escolher, né, se queriam ou não, que será de nós de diferença? Então, que nós possamos estar alertos na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual, na nossa vida de graça e comunhão com Deus e, acima de tudo, pedir a Deus e a Nossa Senhora a intercessão para que nós possamos estar purificados e podermos entrar e contemplar a glória celeste. Esse é o desafio que eu faço mais uma vez a cada um de vocês, de lutar por uma vida de graça, né? De lutar por uma vida de santidade. Eu sei que é difícil, que não é fácil, né? Ninguém falou que era fácil, e até porque essa nossa vida aqui nesta terra é um combate constante, né? Cada dia tem uma nova surpresa. Então nós não podemos desanimar, não podemos esmorecer. Pelo contrário, nós temos que lutar até o fim, para que no fim nós possamos ir para uma vida eterna, né? Para uma vida de graça e de alegria, onde, como diz São Paulo, né? Os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória futura que nos está reservada. Então, vamos ler nas Sagradas Escrituras, aquelas passagens que São Paulo fala do céu, da glória celeste, no Apocalipse, né? Onde ele vê as almas dos justos, né? Vamos nos animar para lutar pelo céu e rezar para que as almas não se condenem na desgraça e não vão para o inferno. Espero que tenha sido bem esclarecedor, né, para cada um de vocês, que possam viver, possam tirar proveito desse vídeo. E eu desejo que o Senhor abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Oi, amiguinhos! Se inscreva no canal, aperte o sininho, dá joinha e tchau, tchau!